tudo bem com vocês? Podcast de hoje do PipaCast é sobre um tema que assusta muita gente e não sei até que ponto faz sentido ter esse susto ou não faz. Nas últimas semanas, os ETFs de Bitcoin tiveram uma entrada, não sei se significativa, acho que dá para falar assim, foi o segundo maior pulso de fluxo de ETF, de dinheiro entrando nos ETFs. E o preço não reagiu, e na verdade o preço até teve uma tendência de cair e não subir. Isso gerou muita especulação no ecossistema. Estão manipulando o preço do Bitcoin, estão suprimindo o preço do Bitcoin. Esse tipo de coisa que, assim, quem já está há um tempo no ecossistema escuta quase toda semana, quase todo mês. Eu confesso que eu sou relativamente cético quanto a isso, mas como meu papel aqui é estudar o tema e me aprofundar com quem entenda mais do que eu, convidei o Alexandre Vassarelli para explicar isso para a gente. O Alexandre, deixa eu pedir para você se apresentar, né? Melhor, quem é o Alexandre? Qual é a sua trajetória antes de vir parar nesse ecossistema do Bitcoin? Bruno, primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou Alexandre Vassarelli, sou o gestor do primeiro fundo de criptativos do Brasil, que é o B2V Cripto. A gente lançou o fundo em dezembro de 2017, então estamos completando aí 6 anos e meio. E então a gente já viu bastante coisa, inclusive dois Crypto Winters, né? 2018 foi o pior dos dois, né? Então um pouco de movimentação de preço a gente já viu. Então, acho que sim, indo para a sua pergunta, é legal falar o seguinte: eu venho do mercado tradicional, então comecei trabalhando em banco em 94, trabalhei Garantia, NG, Deutsche, Credit Suisse e terminei como tesoureiro do Pine. Então, volatilidade não é uma coisa que só acontece no mercado de criptativos, mas no mercado de criptativos é muito maior do que nos outros mercados, né? Eu costumo dizer que quando tem 60% de vol, o mercado está calmo, e 60% de vol é mais do que qualquer outro mercado tradicional. Então, ainda é um mercado bastante imaturo do ponto de vista de comportamento de preços, o que eu acho que é uma super qualidade. Eu acho que a primeira coisa que me atraiu no Bitcoin foi a volatilidade muito alta por muito tempo. Eu já tinha visto várias coisas voláteis, né? Imagina alguém que começou o mercado financeiro, eu peguei crise de 94, 97, 98, 99, 2002, 2008. Então, de crise eu já vi várias. E nas crises, você ter um ativo com 100% de vol é muito raro. Petrobras, aí, uns 3 anos atrás, aconteceu isso. Mas em Bitcoin é razoavelmente comum. Então, assim, um retracement de 50% em Bitcoin é bem comum. Bem comum, tipo, eu já vi meia dúzia de 12. Beleza, tá. Ou seja, você diria que o que te trouxe para esse mundo foi justamente ver a vol, olhar ela e pensar, pode ter oportunidade aqui, deixa eu me aprofundar mais. Faz Não, acho sentido que essa afirmação? não, acho que uma das 200 coisas, né? Eu acho que o Bitcoin ele é muito diferente de qualquer coisa. Então, eu brinco um pouco com o Bitcoin que é nem um quadro em branco. Cada pessoa vê uma possibilidade. Uma das coisas que me chamou a atenção foi a vol. Como eu sou mais numérico, então, e eu já tive algumas mesas de opções embaixo de mim. Então, imagina alguém que está em mercado financeiro há 25 anos, e eu já tinha visto uma quantidade muito grande de ativos diferentes. Eu vi um ativo que ele não se assemelhava com nenhum outro ativo. Falei assim, isso aqui é muito diferente. E se é diferente por muito tempo, tem que ter uma razão. Então, é a filosofia do outro lado. Então, assim, tem muita gente que olha para o Bitcoin e fala, isso aqui vai revolucionar o mundo porque é um valor ao portador. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Falei assim, caramba, deixa eu entender, então, por que que ele tem esse comportamento. E a hora que eu comecei a estudar, para mim foi muito rápido, porque na minha carreira, eu fiz 8 anos de real dólar. E para mim, Bitcoin é uma moeda. Então,
Eu acho que eu comprei a tese de investimento muito rápido, tipo 2 semanas. Perfeito. Bom, então você tem uma carreira, uma trajetória no mercado tradicional e você foi exposto ao Bitcoin. É que nem você, tem muitas outras pessoas que também têm uma trajetória no mercado tradicional e quando eles escutam falar do Bitcoin, a reação não é de curiosidade intelectual, de nossa, deixa eu entender mais do que está acontecendo, é uma reação oposta, assim, geralmente muitos do que a gente chama de Faria Limer, eles têm ressalvas, têm parece quase que tem um tabu em cima do Bitcoin. Por que você acha que é assim? Eu acho que o mercado financeiro tem vários chapéus, né? E eu sou um macro trader. O macro trader não pode ter preconceitos. Ele tem que olhar e tentar entender, porque o que é o macro trader? Deixa eu explicar um pouquinho isso. Que aí eu acho que vem muito dessa frase. Nos últimos anos, o pessoal de ações dominou as mídias sociais. E um cara que faz ações é um cara que ele faz uma modelagem via DCF, que é de fluxo de caixa descontado, que é uma métrica que funciona muito bem para todos os ativos que têm fluxo de caixa. E aqui, desculpa, eu vou ser um pouco mais vertical nas respostas, porque eu acho que é a oportunidade, talvez, de eu explicar como funciona a vida como ela é mesmo. Por Então, esse favor, sinta-se cara. incentivado. é, O mais é, preciso, vertical e detalhado que você quiser. então, e aí eu vou fazer algumas analogias. Então, o cara é um jogador de truco. Mas existem mais jogos no baralho do que truco. Tem poker, tem bridge. O que é um macro trader? Macro trader é um cara que navega em vários ativos. Ele não tem a necessidade de estar em renda fixa, renda variável. Geralmente é mais juros e câmbio. E basicamente ele quer histórias de retornos assimétricos, que é o que todo trader quer. Mas ele pode navegar em muita coisa. Então vamos dizer que o aquário de possibilidades dele é muito grande. Então, o cara pode estar vendido em bolsa, comprado em dólar e dado em juros, porque esse é o mandato dele. Então, é um cara que, sim, olha coisas diferentes. Um analista de ação no Brasil, o universo de investimento deles, eu acho que assim, no Brasil existem 400, mais ou menos 400 ações listadas na B3. O universo de investimento de um analista de ação deve ser no máximo 100, porque eu acho que a maioria não vai ter liquidez para ele entrar. Em cripto temos 20 mil ativos. Então, são proporções muito diferentes, são mercados diferentes e tem que ser percebidos de forma diferente. Então, assim, o que eu falo quando me fazem uma pergunta a mais, eu já ouvi bastante dessas perguntas. O cara que é o papa de valuation é o Damodaran. O Damodaran já reconheceu que o Bitcoin é uma moeda em 2017. Está lá no blog dele, convido qualquer um a ler o que ele escreveu em 2017. Então, o que eu falo assim, se o cara que é o papa do investimento fala que é isso, eu não vou ficar discutindo, eu vou lá e falo assim, dado que é uma moeda, então como você faz o apressamento de uma moeda, né? Como é que você bota preço numa moeda? É uma métrica completamente diferente de qualquer coisa de fluxo de caixa descontado, porque moeda não tem fluxo de caixa, para começar. E como eu fiz real dólar, a gente ouve, o dólar está caro, o dólar está barato. O dólar está caro ou barato em relação. Existe uma métrica para você determinar isso, que é razoavelmente bem conhecida, mas são modelos econométricos. E modelos econométricos têm um nível de complexidade muito maior do que o modelo de fluxo de caixa descontado. Ou seja, são realmente universos muito diferentes. Eu acho que a vantagem do pessoal que é mais macro trader é que ele consegue saber que as coisas são diferentes. Que uma moeda é diferente de uma commodity, que é diferente de uma ação, que é diferente de uma figurinha do Pokémon. Então, mais ou menos são esses os 4 grupos de, vamos dizer, de técnicas de apressamento.
São commodities, você faz a precificação de uma forma, moedas você faz uma precificação de uma forma diferente, ações e títulos você faz da mesma forma, que é modelos de fluxo de caixa, e collectibles, que eu usei como carta Pokémon, é completamente diferente. Então, quando o pessoal fala muito de CryptoPunks, isso não vale, eu fico olhando e falo assim, putz, eu acho engraçado, porque para mim, para alguém que trabalha em mercado, eu acho que você falar que alguma coisa não vale o que a outra pessoa está disposta a pagar é é uma inferência que eu acho muito poderosa, assim, assim, não dá para eu dizer que o cara, estou dizendo que o cara está errado. Se o cara quer comprar, vale o que ele quiser pagar. E por que isso é divertido? Porque navega muito com o universo cripto e principalmente Bitcoin, né? Onde algumas pessoas acham que isso vai para 1 milhão, outras pessoas acham que vai para zero. E são pessoas inteligentes nos dois lados do argumento. O que eu sempre digo é o seguinte: só um dos dois vai estar certo. Por enquanto, a gente está certo lá, está subindo. Então, aí também um pouco o que me parece único em mercado financeiro é que você pode ter a sua opinião, você pode ter a sua teoria, você pode ter tudo, mas o preço vai te dizer imediatamente se está certo ou errado. Então, eu costumava dizer, um trader todo final do dia sabe se tirou nota boa ou ruim, tá lá, é um número. Não tem muito esse negócio de, eu estava certo, o Banco Central estava errado. Então, um pouco esse eu acho que falei um monte de coisa não correlacionada, mas é um pouco esse o mundo de onde eu venho. Não, perfeito. Eu concordo muito com o que você falou, essa coisa de, não, sei lá que ativo não vale nada. Bom, quem sou eu para falar o que vale para outra pessoa? Tipo, entra muito naquela história de existe um valor intrínseco ou o valor é subjetivo, né? Pô, se o Bitcoin não vale nada, me dá um de graça aí. Se isso aí não vale nada, me dá um de graça. E, Mas sei isso lá, também é assim, desculpa te interromper, cara, mas isso também, o subjetivo, o valor subjetivo, ele é um valor. Vou dar um exemplo super simples. Coca-Cola é uma marca. Isso, a marca Coca-Cola vale uma fortuna, mas a marca é subjetiva. O valor é um valor subjetivo. Então, o que eu estou tentando trazer um pouco mais de informação é que quando a pessoa fala isso não vale, você também tem que entender se a pessoa está analisando, vamos dizer, de uma forma mais técnica ou é o coração. 99,99% é tudo coração. Investimento hoje em dia é Fla-Flu. E Bitcoin, meu, é Fla-Flu ao cubo. Eu acho divertidíssimo. 100% de acordo. O exemplo que eu gosto de pensar sobre valor intrínseco, valor subjetivo, essas coisas, é pensa no Louvre. No Louvre tem a Mona Lisa. A Mona Lisa, para alguém educado, erudido, a pessoa vai pensar, vale milhões. Qual é o valor intrínseco realmente de um pano com tintas? É o quê? R$ 100, R$ 50? No entanto, tem esse valor subjetivo. Isso mostra muito bem que não sei, no fundo, sei lá, toda vez que eu vejo essa crítica de valor intrínseco, para mim parece uma coisa meio anacrônica, assim, parece uma teoria que, sei lá, eu que não tenho formação tradicional no mundo da economia, eu nunca entendi como as pessoas sequer conseguem falar isso como se fosse algo que faz sentido. Imagino que você entenda melhor pelo seu passado, né? Eu acho que é psicológico. Eu acredito muito que tem uma curva que diz mais ou menos assim: quando a pessoa sabe pouco, ela tem opiniões muito fortes. Quando ela sabe muito, as opiniões começam a ficar menos fortes. E quando ela sabe tudo, as opiniões voltam a ficar muito fortes. Então, eu acho que a maioria das pessoas que sabem pouco tem opiniões muito fortes. E como na minha profissão, eu sou de uma profissão que se você tiver opiniões muito fortes, você morre, porque em algum momento você está errado. Alguém que acha que está certo quando está errado, o resultado financeiro disso é horrível. Então, assim, um bom trader é um cara com opiniões fortes, mas que ele muda de opinião rápido. E o lance da curiosidade também. Então, assim, você está meio que
trazendo a seguinte figura. Por que que tem muita gente que é reticente mesmo com uma formação mais financeira? E a minha resposta é que as pessoas, elas, quanto mais, assim, eu já fiz muitas vezes essa pergunta, eu acho que quanto mais a pessoa acredita no status quo, mais difícil é aceitar o Bitcoin. Então, aquele cara que realmente acredita no status quo, que não é o meu caso, ele tem dificuldade de aceitar que o Bitcoin pode ser maior que o dólar. Para ele ouvir uma coisa dessa, ele acha que a gente é lunático. Eu acho que pode vir a ser. Né? O dólar é tipo 5 tri. Eu acho que o Bitcoin já é a quinta moeda do mundo. Né? Então, assim, as quatro grandes são ien, dólar, euro e o yuan. Daí vem o franco suíço, o Bitcoin passou o franco suíço. Então, putz, o negócio que começou ontem já é a quinta maior moeda do mundo. Eu acho que a gente vai ver o Bitcoin sendo a maior moeda do mundo. E a hora que, assim, e voltando àquela sua pergunta inicial, o cara dizer que não tem valor intrínseco a quinta maior moeda do mundo me parece uma afirmação forte. Sim, é muita certeza contra dados empíricos, eu diria. E Contra sobre o. fatos não há argumentos. Meu pai falava isso. Contra fatos não há argumentos. Então, para quem está ouvindo a gente, e aí eu acho que o Caio também tem um pouco essa visão, o meu handle é Don't Trust Verify. O que eu quero dizer é o seguinte: vai lá e não acredita em nada que as pessoas falam, vai lá, estuda, vê os números. Hoje em dia tem especialista para tudo quanto é lado. Vai lá e lê o que o cara está falando, vê os números e tenta você fazer o seu juízo de valores, porque seguir os outros é a agenda dos outros. E aí você trouxe um outro exemplo, só para a gente terminar esse tema. Tipo, esses você está falando a palavra dos especialistas. Os especialistas da Faria Lima, eu acho. Quando a gente começou era 99% contra Bitcoin, acho que agora já deve estar meio 50-50. Então já tá mais agradável a gente conseguir a gente almoçar lá na Faria Lima. Boa. Bom, querendo ou não, supostamente é mais difícil você ver o valor em algo que disrupta um pouco o lugar que você trabalha, né? Tipo, exemplos da. Qual é o nome? Eu não. Daquela. Da Kodak, eu acho, né? Que Xerox, inventou. Xerox. Kodak, Xerox, É, são clássicos. Mas isso é difícil, né? Porque é difícil se reinventar. Mas é é, parte da evolução também, né? O cavalo não deve ter gostado muito do automóvel, mas é o que acontece. cara, e me fala um pouco da B2V Cripto. Tipo, qual foi a ideia quando vocês montaram essa gestora? Qual é o foco dos fundos que vocês trabalham? Dá uma contextualizada para a galera que está escutando. Tá, joia? Então, assim, quando a gente começou o projeto, foi julho 17. Então, o que que era o projeto? Lançar o primeiro fundo de criptoativos do Brasil. Imagina 2017, não tinha nem custódia. E o produto veio rápido. A gente só tem um produto, uma estratégia, que é uma carteira balanceada, Value Investment Long Only. Então, a gente só fica comprado e, e aquele conceito clássico de portfólio. Então, o que a gente fala é um pouco assim: você quer comprar Bitcoin? Você não precisa de um gestor para comprar Bitcoin. Vai lá, compra, aprende a fazer custódia, vai ser feliz, é nosso amigo, a gente adora Bitcoin. Mas se você quer fazer, vamos dizer, a gente geralmente navega entre 10 e 15 ativos. Ah, na época, a gente achava que era praticamente impossível alguém comprar 15 ativos e fazer a custódia de 15 ativos de uma forma segura. A gente acha que hoje dá para fazer, mas é muito difícil. Então, se você quiser comprar 15 ativos e deixar na exchange, eu acho que dá, mas você fazer custódia de direito e a gente não percebe a custódia nas exchanges como uma coisa boa, de longo prazo, porque a gente viu muitas. A própria. Estão falando aí que a Mt. Gox vai voltar com os bitcoins. Pô, isso é a custódia lá que o cara ficou 10 anos, né, no processo. Então, assim, um pouco a ideia inicial era essa. A gente tem a opinião que
Bitcoin é o primeiro de alguns ativos desse mundo dos criptoativos, e que não vai ser só o Bitcoin. Então, se você compartilha essa ideia que não vai ser só Bitcoin, uma carteira diversificada faz todo sentido. E daí tem toda a Markowitz, tem toda a teoria de carteiras, que teoricamente, na teoria, você tiver uma carteira de ativos, você tem uma volatilidade mais baixa com um retorno ajustado, melhor. Então, eu acho que é isso que está por trás do fundo. E o fundo tem o fundo em Cayman, e no Brasil a gente tem 3 feeders, que é um com 100% de concentração, outro com 40%, outro com 20%, que é o que a CVM permite fazer para os diversos tipos de investidor. E esses fundos, o nosso fundo está sendo distribuído aí, Itaú, C6 e várias outras plataformas. Então, para a gente, é um produto que já está bem maduro, né? 6 anos e meio de track record. E eu acho que os outros fundos vieram, acho que o Hashdex começa a 19. Então, e agora tem uma safra nova, né? Tem bastante gente entrando com outros tipos de produto. Então, eu costumo dizer o seguinte: o brasileiro deve ser o Brasil deve ser o país mais envolvido em ativos de cripto. Você tem todos. Você tem o Bitcoin puro, você tem o Bitcoin ETF, Bitcoin fundo, você tem o fundo passivo, você tem o ETF passivo, e a gente está no segmento de fundos ativos. A gente tem uma gestão ativa. Ou seja, a gente vai rebalanceando a carteira conforme a gente vai vendo as movimentações mais interessantes. É como se fosse, então assim, para terminar, é como se fosse um fundo de ações que tenta comprar bons produtos, mas que não foge muito dos 20 maiores protocolos. Você falou que é long only, isso significa que, sei lá, hipoteticamente, Bitcoin andou muito, você rebalancearia da posição do Bitcoin para uma posição de Ethereum, por exemplo. É mais ou menos assim que faz a gestão, ou só quando entra novo capital que você escolhe onde alocar? O long only quer dizer que eu estou quase sempre 100% comprado. No que eu vou, como eu não compro stablecoin nunca, então a segunda alavanca é o tal do beta, né? Então, se você compra o Bitcoin, ele é menos arriscado do que outras coisas. Então, mais ou menos o seguinte: eu sempre estou comprado, eu posso mudar o mix de ativos. E você trouxe um bom exemplo. O par Bitcoin Ethereum, a gente opera muito esse par há muito tempo. Então, é um par que dá para você ganhar ou perder muito dinheiro, porque ele varia bastante. Então, quem é um pouco mais versado sabe. Então, assim, eu vou dar números aqui. A gente já viu esse par a 11,2% e a 1,8%. Ou seja, o Ethereum hoje ele vale preço contra preço, ele está 5,6% do preço do Bitcoin. A gente já viu esse preço contra preço ser 1,8 e a gente já viu ser 11, pouco. É uma variação muito grande. Mas não você comprar uma coisa que vale 2%, ela vira 4%. Ela dobrou em relação ao Bitcoin. Então é bem isso que a gente faz. Assim, a moeda do fundo é Bitcoin. Tão simples quanto. A gente é um dos poucos, eu acho que a nossa moeda é Bitcoin. E daí, quando fala de CryptoPunk, eu vou voltar, eu acho super divertido. Você fala, caiu para burro. Eu falo, em Ethereum não caiu, não. Tá lá, 32, o floor, não sei se está, faz tempo que eu não vejo, mas tipo, o negócio é sólido, feito uma rocha. Só que a base da moeda em CryptoPunk é Ethereum. Perfeito. Puxando agora para o assunto ETF e adoção institucional. Como os ETFs vêm afetando o mercado? Tipo, nesses primeiros semestres em negociação, eles te surpreenderam de alguma forma? Quais foram os principais aprendizados que você e, sei lá, o pessoal da B2V tirou dessa entrada dos ETFs em circulação? Então, assim, eu sou um dos poucos que achava que ia ser gigante. Não sei se sou um dos poucos, mas eu achava que ia ser gigante. Então, para mim, não é uma surpresa o tamanho. A única surpresa que eu tive nessa história, e a gente acompanha essa história, em 2017, julho,
A gente já tinha um ETF que podia ser, a do Solidex podia ser aprovado. Então, é uma coisa que a gente já acompanha há 8 anos, né? O primeiro o ETF dos Winklevoss, eu acho que tem 10 anos e já tem 11 anos. Então, não era uma novidade. O que me surpreendeu foram os nomes envolvidos. Eu achei que ia ser Solidex, achei que ia ser Gemini, achei que nunca imaginei que ia ser BlackRock, Fidelity. Então, BlackRock e Fidelity estamos falando aí 15 tri, eu acho. Então, é a primeira divisão da primeira divisão. O produto começa na primeira divisão e na primeira divisão ele é o melhor produto da história. Para mim não é uma surpresa. Assim, eu sempre falava que, na minha opinião, o Bitcoin nasceu para o ETF, assim como o ETF nasceu para o Bitcoin, por N motivos. Mas o ETF ele resolve uma série de problemas que o investidor institucional tem, sendo eles o mais importante custódia. Imagina o cara que vai comprar 200 milhões de dólares e fazer custódia desse negócio, um ativo que é o portador. É impossível. E o ETF resolve essa questão. Então, eu acho que o movimento nem começou. Nem começou. Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando desse episódio. Eu estou passando aqui para pedir para, caso vocês estejam, né, curtir, compartilhar, mandar para alguém que vocês acham que faz sentido, que a pessoa vai achar o tema interessante, que isso ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a ver que isso que a gente está fazendo, esses podcasts fazem sentido e é do interesse de vocês. Eu também vou começar agora a deixar um link na descrição com uma pesquisa de opinião para colher mais feedback de vocês e saber como a gente consegue melhorar tanto o BipaCast quanto o Bipa News, todas essas frentes de conteúdo que a gente começou a fazer aqui na Bipa. Então curte, compartilha e dá essa força para a gente, responde dando sugestões, feedbacks, críticas para a gente sempre melhorando. Valeu! Beleza. Eu concordo totalmente com essa visão de que nem começou, e eu ia justamente perguntar sobre isso e sobre uma frase que a CIO da BlackRock falou, que atualmente ela enxerga que cerca de 80% do fluxo dos ETFs são provenientes de investidor pessoa física e que, portanto, a tal da adoção institucional, na verdade, mal começou. Você concorda com essa afirmação e por que você acha que está levando tanto tempo para as instituições entrarem nos ETFs, então? Eu acho que nem começou. Então, assim, a gente tem um fundo de investimento, a gente é gestor. A vantagem do gestor é que você vê quem é o cliente. A gente praticamente não tem investidor institucional no fundo. E a gente falou, né, da Faria Lima, se a gente não falou inteira, a gente falou com metade da Faria Lima. E a gente sabe quem gosta, a gente sabe quem não gosta. Então, assim, eu vou dar um exemplo prático. A gente é muito próximo de alguns gestores de fundos grandes e alguns deles são, assim, vários deles são nossos clientes. Os caras gostam, tem na física, mas ele nem consegue botar no fundo. Por quê? Porque para você colocar no fundo, antes da 175, você nem iria conseguir. Hoje, dependendo do seu administrador, você ainda não consegue. Acho que a maioria dos administradores não consegue tratar o Bitcoin dentro de uma carteira. E você tem que botar nos fatores de risco. A hora que você bota, fala para os clientes que você vai ter Bitcoin no seu fundo multimercado, o cliente pode ficar assustado. Então, o ativo. Lembra que eu comecei falando que a volatilidade é muito grande? Quando a volatilidade é muito grande, o risco é muito grande. Então, eu acho que o perfil de risco-retorno deste ativo ainda não é adequado para o institucional. Então, ele vai entrar com um volume muito pequeno no começo. E é assim que as coisas acontecem. A diferença brutal é que o Bitcoin é o único ativo que eu conheço que o varejo chegou na frente. Nunca vi uma coisa dessas. Mercado acionário não existe uma ação que começou no varejo. Então, assim, até nisso, Bitcoin é muito único. E tudo que é muito único
ele demora a ficar igual ao resto. Então, assim, um pouco o inverso da sua pergunta é por que que Bitcoin não é igual a todo o resto? Ele não é igual porque ele ainda não está na mão dos institucionais. A gente acha, e sempre falou a mesma coisa, o dia que. Então, assim, eu vou botar meio que em épocas. A gente acha que o lançamento dos ETFs nos Estados Unidos foi o fim do primeiro capítulo, do Bitcoin como instrumento de investimento financeiro. O fim do segundo capítulo, eu não sei quando vai ser, mas vai ser quando o Banco Central americano colocar o Bitcoin no seu balanço. A hora que ele tiver maturidade suficiente para estar dentro do balanço do Fed, é o fim do segundo capítulo. E aí o terceiro capítulo é o capítulo onde o Bitcoin vai ser uma moeda. Porque aí, qual que é a nossa teoria? A gente acha que tem dois equilíbrios. Vou voltar lá na volatilidade. A gente sempre falou, uma das poucas coisas que a gente sempre falou foi que a volatilidade vai cair no tempo. E tem dois equilíbrios possíveis. Um, que o Bitcoin vai para zero. E aí só está o Vassarelli e o Leta batendo bumbo, mas ninguém vai estar usando. Então, se é zero, volatilidade baixa. Ou está na mão de 1 bilhão de pessoas, e tudo que está na mão de 1 bilhão de pessoas, a volatilidade é baixa, porque todo dia alguém acorda para comprar e alguém acorda para vender. Porque está muito espalhado. E esse é o terceiro capítulo. E aí, o Bitcoin só vai ser uma moeda se a gente estiver correto, ele estiver na mão de 1 bilhão de pessoas e estiver no balanço do Banco Central Americano. E aí a volatilidade vai ser sub 10%. Como são as moedas grandes. O real, eu peguei real muito volátil. Hoje o real dólar é tranquilidade máxima. Até deprecia, sobe um pouco, cai um pouco, mas perto do que era, o mercado é muito mais maduro do que era. Então, assim, eu acho que é uma boa proxy. A gente que é brasileiro, a gente tem uma boa proxy. O real fez 30 anos agora. Olha que interessante. O real fez 30 anos agora. Ele começa a ter uma volatilidade em relação aos outros pares grandes aceitável. O Bitcoin está seguindo o mesmo caminho. Agora, eu acho que o Bitcoin vai ser mais rápido. Eu acho que não vão precisar mais 30 anos, não. Perfeito. Pergunta, então, dito tudo isso, você acredita que estão manipulando o preço do Bitcoin? E aí eu começo com a primeira teoria da conspiração que eu escuto e eu queria entender com você se faz sentido ou não e se fizer sentido que você me explicasse o porquê. Que eu vi gente falando que desde o lançamento do ETF de futuros, em 2017, já seria possível suprimir o preço do Bitcoin. Como isso aconteceria? Como você, usando um ETF de futuros, pode afetar o preço spot do ativo? A primeira parte é fácil. Óbvio que estão manipulando. Todo mundo manipula o tempo todo. A única vantagem do Bitcoin é que a quantidade de pessoas que pode manipular o preço do Bitcoin são 7 bilhões de pessoas. Quando eu compro, eu estou manipulando? Claro, eu estou comprando, estou manipulando o preço. Ah, tem um super-herói que consegue fazer isso de forma sistemática e que ganha dinheiro com isso, empurrando o mercado para um lado para o outro. Duvido. Esse cara se chamava Alameda Research e perdeu 14 bilhões de dólares fazendo isso. Você manipular um mercado grande sem o livro de regras debaixo do braço, eu não acredito. E o que é o livro de regras debaixo do braço? Quando o Banco Central brasileiro, eu vou usar um exemplo da nossa história, que eu acho que ilustra bem. Quando o Banco Central brasileiro, em 97, 98, 99, tentou defender a moeda, ele mudava as regras. Porque sem mudar as regras do jogo, ele não conseguiria defender a moeda. Tanto que janeiro 15, 99, ele solta o real.
E aí o real sai do 1, sei lá, acho que era 20, foi para 1,80, daí foi bater quase 3. E 2002 ele bate 5, que é mais ou menos onde a gente está hoje. Então, assim, desde 2002 o real está mais ou menos estável. Então, esse negócio de que tem putz, apareceu um marciano com uma tecnologia que não existe no mundo. E pode ser. Eu acho pouco provável, mas eu não acredito que o Bitcoin é um ativo manipulável, mesmo porque se alguém conseguisse manipular o Bitcoin, era o cara mais rico do mundo, né? Porque 80 de vol, faz a conta aí. Aí eu consigo acertar 80 de vol todo dia. Pô, você, em 5 anos, é o cara mais rico do mundo. Então, eu não acredito nisso. A segunda teoria da conspiração é o seguinte, ah, e aí eu não vou na teoria da conspiração, porque eu nem sei qual que é, então está meio ampla essa sua teoria da conspiração. Mas quando você faz o ETF de Bitcoin, lembra que eu falei que você traz muitos novos players para o mercado? E um dos players que já estava presente, que entrou mais ativamente, são esses caras quant gigantes de Chicago. Não, esses caras são state of the art de comprar e vender. Mas é meio que, tipo, é um computador, comprando e vendendo em 19 lugares e arbitrando um monte de coisa contra um monte de coisa. Para ganhar dinheiro. E consegue ganhar dinheiro, porque o mercado de criptoativos ainda é muito imaturo até na sua formação de preço. Então, vou dar um exemplo simples. Você tem futuro de Bitcoin em vários lugares, e os contratos não são iguais, são parecidos. E os lugares são muito diferentes. Então, o futuro de Chicago vai estar num nível de preço diferente do da Binance, que vai estar diferente do da Kraken, então em cada lugar o futuro vai ter um valor diferente por N motivos. Então, eu acho que esses caras operam muito esse tipo de coisa. Então, é um pouco um player novo que, no tempo, ele vai meio que diminuir esse negócio que a gente via muito, né? Quando a gente começou o fundo em 17, em 18, bolsas diferentes tinham preços diferentes. O Brasil a bolsa brasileira negociava Bitcoin mais 5%. A gente pegou Coreia chegou a negociar Bitcoin mais 25%. Então, imagina a loucura que é. Hoje já é mais difícil. Quando tem um sell-off grande, de vez em quando uma exchange fica para trás. Mas é um mercado que está cada vez menos imaturo, mas está longe de estar maduro. E por que eu digo isso com tanta tranquilidade? A SEC, o motivo da SEC demorar tanto para aprovar o ETF de Bitcoin foi que eles alegavam que a formação de preço não era bem feita. Eles só se deram muito mal porque eles aprovaram, a CFTC aprovou o ETF de futuro de Bitcoin. E daí a Grayscale foi para um juiz americano e falou, pô, a formação de preço do futuro é bem feita, do spot não é bem feita, olha aqui a correlação, 99,99. O juiz falou assim, então é bem feita. Então, o SEC me arranja outro motivo, porque esse aqui você não vai continuar, não vai poder usar. Foi assim. E aí, a SEC meio que recalculando. Aí eles aprovaram, e aprovaram por 3-2. É tudo muito novo. Estão falando de janeiro, não tem 6 meses. Então, a turma da teoria das conspirações cada vez vai ter menos teorias das conspirações para ter pela frente, porque um mercado maduro cabe menos incertezas. Então, assim, o que está por trás de uma boa conspiração é uma incerteza. E eu acho que cada vez o Bitcoin, né, está ficando menos incerto. Quando a gente começou de novo, e eu trago muito quando a gente começou, até para. Não é tanto tempo atrás, mas era outro mundo. Em 2018, o presidente do Banco Central brasileiro falou que o Bitcoin era uma pirâmide. Ele falou isso e a gente vendendo um fundo com Bitcoin. Imagina os Faria Limers mais sérios. Eu estava na reunião, o cara falou assim, o Willan, trabalhei com ele, o cara é um gênio, falou aqui que Bitcoin é uma pirâmide.
e você está querendo que eu invista nisso? O que você tem a dizer? Dei aquela respirada, eu falei assim, calma, eu sei que o Ilan é um gênio, é um super economista, mas qual Ilan estava lá? Era o Ilan, presidente do Banco Central, ou o Ilan economista? Porque se é o presidente do Banco Central, ele está certíssimo. Bitcoin, a proposta do Bitcoin é ser a única moeda do mundo. O Banco Central é o guardião da moeda chamada real. Vai o cara falar bem do principal inimigo? Não, fala mal. Está no papel dele. E ano que vem eu acho que o Banco Central do Brasil vai ser o primeiro emissor de um CBDC. Então, olha que virada de chave bacana que o Brasil tá dando. O Brasil está muito na vanguarda de cripto. Isso a gente fala com tranquilidade. Boa. Uma outra teoria da conspiração, e adorei o que você falou, que teoria da conspiração significa incerteza, e quanto mais certeza, menos espaço para elas, é que os ETFs podem ter uma ação de suprimir o preço do Bitcoin, porque eles estariam emitindo paper Bitcoin, ou seja, eles não teriam em reserva os Bitcoins que eles estão vendendo. E aí eu lembro que no começo, agora eu não lembro qual emissora de ETF, até mostrou um endereço com uma quantidade de bitcoins lá, mas depois disso eu não vi mais nada a respeito. É, que grau de credibilidade você dá a essa hipótese? Que os emissores, tipo BlackRock, Fidelity, sabe, pessoal gigantesco, multi-bilhões, correriam um risco reputacional para manipular o preço do Bitcoin. Você vê essa hipótese como crível? Não, eu não acho que é uma probabilidade acima de 1%. Ah, é zero. Zero nada é. O cara que zero, mas eu não acho que, eu acho que é, de novo, não é esse o papel deles, para eles tanto faz. Quando fala BlackRock, tá, é o maior, quem tem mais Petrobras, estou usando exemplo, não sei nem se isso é verdade. Daí você vai ver, é um fundo ETF, EWZ, que é da BlackRock. O cara nem sabe o que ele tem tudo. BlackRock tem tudo nesses ETFs. Então, eu acho que a realidade é tão mais sem graça que eu adoro essas teorias, porque elas dão assunto, né? Meio que nem juiz que erra no jogo de futebol. O jogo fica melhor, né? Dizem que se o juiz de jogo de futebol não errar nunca, o jogo é chato. Então é um pouco isso. As teorias, elas têm esse lugar no imaginário que eu acho super legal, porque também te deixam atento. Eu não gosto desse negócio de achar que tudo. Lembra que eu botei 1%? Eu não gosto desse negócio que tudo já está escrito, tudo é certo, tudo funciona, porque não é assim que eu vejo o mundo, não. A única coisa para mim que, funciona mesmo é Bitcoin. Olha que forte que eu estou falando. Eu sou engenheiro, minha formação, eu sou engenheiro de produção. O único sistema que eu encontrei na vida, fora a matemática, que daí é um sistema, mas que eu olho e falo, não, isso aqui, ele pode até valer zero, mas não vai ter 21 milhões e meio. Isso pode não valer para nada, mas não vai ter 21 milhões e meio. Então, talvez até por isso, e aí mais vou eu lançar minha teoria da conspiração. O mundo não funciona ainda em sistemas 100% eficientes, porque a ineficiência do sistema ela é uma vantagem para quem tem as alavancas. Um sistema 100% eficiente para quem tem as alavancas do outro sistema não é bom. Controle, para quem tem o controle é ótimo, para quem não tem o controle é horrível, mas para quem tem o controle, putz, é fantástico. Então, o pessoal, eu estava vendo outro dia, o cara que, o opt-out, o cara saiu do grid. A possibilidade de sair do grid, ela só existe com Bitcoin. Tenta fazer isso com qualquer outra coisa e boa sorte. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: eu acho que tem poucas pessoas tão maximalistas quanto eu. Mas eu consigo ver valor em outros ativos, como Ethereum, para outras funções.
Mas o Bitcoin é único. Assim, o Bitcoin é o ovo que parou de pé, e para mim é a maior invenção do século XXI, porque por ser a máquina da verdade, eu gosto muito dessa figura de linguagem. Bitcoin é a máquina da verdade. Ou uma civilização que tem a máquina da verdade é uma civilização que consegue se desenvolver mais rápido. Tão simples quanto. Então, se essa é a minha teoria da conspiração. O mundo todo, dos donos das alavancas, conspiram para o insucesso do Bitcoin. Mas ele é tão potente que não vão conseguir, na minha opinião. Posso estar errado, hein? Tipo, eu tenho várias certezas, mas já errei muito. Então, aqui o meu disclaimer é 20% que eu estou errado na minha avaliação. No fundo, isso que você falou que não dá para ter certeza, 1%, agora você até falou 20%, acho que só para se precaver. No fundo, a vida nunca é determinística, né? Ela sempre tem cenários que são mais ou menos plausíveis, mais ou menos prováveis, e tem uma estatística, uma chance de cada um deles acontecer. Então, é muito bom você trazer essa ressalva, porque, sei lá, eu entendo isso, você entende isso. Às vezes a pessoa que está escutando a gente em casa não entende isso, então, muito boa ressalva. Dito isso, eu gostei que você falou que você se considera maximalista. Então, só para puxar esse tema e depois volta para essa questão do preço. Para você, o que que é ser maximalista? Sim, quando eu falo que eu sou maximalista, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu realmente acho que o Bitcoin é uma singularidade. Isso. Cada pessoa ouve essa palavra de uma forma diferente e não cabe a mim nem não sei o que tem n vamos lá, derivadas que as pessoas ouvem. Eu acho que o Bitcoin é único. Eu tenho, né, então assim, com muita certeza, né, dentro das minhas certezas, que o Bitcoin é uma singularidade. E por isso eu me percebo um maximalista. E de que forma eu me percebo um maximalista? Quando uma pessoa faz a comparação do Bitcoin com outra coisa, e meio para denegrir um dos lados da equação, eu costumo dizer o seguinte: cara, Bitcoin é incomparável. É incomparável em relação ao Ethereum, é incomparável em relação ao Solana, é incomparável em relação ao Uniswap. É incomparável. Proof of Work, a beleza do Proof of Work, do ponto de vista de entropia, os outros sistemas não têm. Então, assim, eu me considero, quando eu falo maximalista, é um pouco nesse sentido. Eu realmente acho que o Satoshi deu um presente para a humanidade. Diferente, então vou fazer a analogia, diferente do Ethereum. Eu não acho que o Satoshi está nem na mesma frase que todos os outros. E não estou desmerecendo os outros, né? Só estou dizendo que se o negócio é uma singularidade, ele está num outro patamar. Perfeito. E, bom, eu concordo totalmente, né? Eu não quis, Voltando então. Caio, eu não quis fugir da resposta, mas eu realmente eu não sou uma pessoa que, eu acho que já deu Não, para não, perceber. Eu não estou aqui para ficar falando, o cara tem que fazer isso, aquilo tem que fazer outro. O cara quer comprar, quer vender, quer gostar, quer não gostar, vai ser feliz. De novo, eu acho que o grande barato na nossa posição é que eu acho que a gente está numa tribo que não. Eu percebo que a tribo do pessoal de Bitcoin, de cripto, não é uma turma que quer ficar ditando o que o outro tem que fazer com a vida dele. O outro faz o que o outro quiser também. Pelo menos, eu sou mais um liberal nesse sentido, liberal clássico, né? Que eu vou acordar às 7 da manhã, quer acordar às 9, quer acordar às 5, vai. Vou eu falar que você tem que acordar. Não gosto muito desse negócio do. Já deu para perceber que eu não gosto muito de alguém mandando em mim. cara, 100% de acordo. Assim, esse tema maximalismo, eu gosto de puxar ele toda vez porque cada pessoa tem uma visão e são visões
bem diferente várias vezes. Por exemplo, eu me considero maximalista de Bitcoin e eu não tenho nada contra a pessoa querer fazer qualquer coisa com o dinheiro dela. É o que você falou. Quem sou eu para falar o que qualquer outra pessoa vai fazer com o próprio dinheiro? Eu me considero maximalista porque eu considero o Bitcoin, além de todo esse lado que você falou que eu assino embaixo, o Bitcoin de fato é a singularidade monetária, tipo, 100% de acordo. Para mim, ela é a reserva de ele, o Bitcoin, é a reserva de valor superior. Ou seja, para mim tanto faz o que você quer fazer com o seu dinheiro. E sinceramente, para mim, se você quer fazer um pagamento com Monero, com Lightning ou com Pix, também é muito menos relevante do que saber como você vai armazenar o seu valor. Então, sei lá, eu vejo maximalista brigando com o pessoal do Monero. Cara, se eles estiverem falando que Monero é bom para ser usado como meio de troca, sinceramente, para mim é indiferente. Para mim, o problema vira quando eles começam a falar que é uma reserva de valor superior, porque daí eu discordo e aí eu acho que pode ter efeito ruim nas economias das pessoas, mas de novo, eu discordo, mas se a pessoa quer fazer, quem sou eu para falar o que a pessoa tem que fazer com o dinheiro dela? É o que você falou, ninguém quer, não quero ninguém mandando em mim, não vou mandar em ninguém, eu nunca vou ser normativo em relação a nada. Eu vou dar minha opinião se me perguntarem, mas se não perguntarem, tô tranquilo também. Nesse vídeo, você vai entender o que é o BitPix e como utilizá-lo. O BitPix automatiza a conversão dos seus depósitos Pix em Bitcoin ou dólar digital. Para usar, você só precisa transformar uma chave Pix em uma chave BitPix. Após isso, todo o valor enviado a essa chave será automaticamente convertido na sua moeda digital preferida. E para transformar a sua chave Pix em BitPix, é só seguir esses passos. Na página inicial, clique no símbolo de Bitcoin e dólar no menu inferior. Desça a tela e clique em Conheça o BitPix. Leia as instruções e em seguida clique em Cadastrar uma chave BitPix. Escolha uma chave Pix para transformá-la em uma chave BitPix. Escolha a moeda na qual deseja que os depósitos em reais feitos para ela sejam convertidos e clique em Selecionar. E pronto! É só fazer um depósito para a chave e ver a mágica acontecer. Falando de volta de preço, eu lembro de uma outra coisa que o pessoal comentava que podia manipular o preço do Bitcoin, que é o tal do spoofing, que é adicionar várias ordens de compra ou de venda no book para gerar uma falsa sensação de que vai ter um suporte, uma resistência. E supostamente a própria FTX barra Alameda fez isso, e por isso que a gente teve aquele segundo pico no bull market de 2021. Isso tudo faz sentido? E isso ainda é possível hoje em dia? Ou isso, sei lá, agora o mercado já está muito mais maduro do que no ciclo de 2020 e 2021? Não, isso é possível fazer. Aí é manipulação de preço de exchange. Então, o que é spoofing? Você botar uma ordem gigantesca. Então, assim, vou dar um passo atrás. Quando você está numa bolsa regulada, existem regras que dizem. Tem regras que dizem o seguinte: você pode botar 3 ordens e pode cancelar das 3 uma ou duas. Se você bota 1 milhão de ordens e cancela 1 milhão de ordens, pode ser considerado um crime. E também não sei se esse é o número, porque na minha época nem tinha esse tanto algo trading, mas esse é o conceito. E o que está por trás? Quando você bota uma ordem numa exchange regulada, o que está por trás é que a ordem existe mesmo, não é simplesmente uma tentativa de influenciar o outro lado. E nas exchanges de cripto nada disso existe. Então, se o cara quiser botar uma ordem de 1 bilhão de bitcoins na compra, tá lá. O que eu acho, e é uma visão particular do sistema, é que o mundo de criptativos ele é tão velho oeste que o cara que entra numa exchange de cripto, ele meio que já sabe disso. Talvez a pessoa física não saiba, mas no tempo ela vai descobrir. Pô, eu peguei. Lembra que a BitMEX tinha um algoritmo que estopava as ordens e ia para casa lá e ficava na reserva de emergência? Acho que eles ainda têm isso. O cara ganhava uma fortuna, assim, ele ganhava mais dinheiro estopando o cliente do que qualquer coisa, e os caras voltavam e continuavam lá. Então, assim,
O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quem achar que o mundo de criptoativos fora das exchanges reguladas é igual a dentro das exchanges reguladas, aí, aí o cara tá mal informado. É outro mundo, é vida louca. Ah, não vou participar. A opção é sua. Não tem os caras que gastam uma fortuna no jogo do Tigrinho? Os caras vão no jogo de Tigrinho, o cara que, eu acho que hoje em dia tem menos, mas tinha muita gente que ficava fazendo day trade, né? Porque eu acho que 2, 3 anos atrás era uma febre. Cara, o sujeito que consegue ganhar dinheiro day tradando Bitcoin tem minha admiração. Eu fiz isso durante a minha vida toda. E daí, quando começou o fundo, eu comecei a fazer. E eu não sou um cara ruim de ficar olhando o preço e vai subir, vai cair, porque 20 anos fazendo isso, alguma coisa você meio que aprende. A conclusão que eu levei depois de uns 6 meses é que, não, eu ganhava um pouco de dinheiro, mas era assim, não fazia sentido. Vou gastar minha energia estudando mais protocolo do que ficar olhando o mercado se é alto ou baixo. Então, pega, os últimos 2 dias. O sujeito que acertou os últimos 2 dias, parabéns. Caiu 7%, bateu lá no número, voltou, fechou ali, está subindo. Pô. Então, assim, o que eu posso acrescentar é o seguinte: eu já operei, como eu falei, eu operei um monte de coisa. Se você me perguntar o que vai acontecer amanhã com 3 ou 4 grandes mercados, eu vou ter um palpite. Eu acho que eu acerto mais do que erro. Se me perguntar o que vai acontecer com o Bitcoin, eu vou falar assim, não faço a menor ideia. Nenhuma. Eu chuto que amanhã vai subir, porque ontem caiu para burro. Mas chute, eu não vou assim, eu não vou botar um centavo nisso, por quê? E essa que é o barato. Então, a gente não está falando de manipulação? Se eu que sou um cara que faz isso o tempo todo, não me considero capaz de prever o movimento de amanhã, talvez essa seja uma grande informação que o mercado não é manipulado. Porque se fosse manipulado, eu fico olhando esse negócio e falo, então, você pode não saber quem está manipulando, mas se é manipulado, você meio que vai ter um padrão de manipulação. Porque ninguém fica inventando manipulação para tudo quanto é lado. Então, assim, talvez essa seja uma boa resposta. Faz o seguinte, pega 20 dias e fala amanhã vai subir, vai cair, e vê se você acerta. Se for manipulado, é mais fácil acertar. É muito mais fácil operar mercado que é manipulado. Principalmente para quem está manipulando, mas para os outros também não é difícil. Então, lembra lá o 2000 que eu falei do Banco Central? Quando o Banco Central entrava, ele entrava tão pesado que ele deixava possibilidades de arbitragem em todos os mercados. Então, não era era mais fácil ganhar dinheiro. Até acho que por isso que muitos dos fundos que fizeram muito sucesso lá agora têm mais dificuldade, porque hoje em dia o Banco Central brasileiro ele intervém menos. Então, aí é um bom exemplo. Vamos trazer de novo para a vida como ela é. Uma intervenção do Banco Central é uma manipulação de mercado. O Banco Central do Japão entrou no Ien a 155, 158. Ele vendeu um caminhão e estamos 159. Mas passamos pelo 150. Ali foi uma manipulação. Toda intervenção é uma manipulação. A única diferença é que quem está manipulando é o dono da moeda. Então, é percebido de uma forma diferente. Mas é exatamente uma manipulação. Perfeito e totalmente de acordo. É que nem circuit breaker, assim, tipo, é uma manipulação. Você tá travando o mercado, não tá podendo ter negociação. Só que é isso, como é o, entre aspas, juiz do jogo que tá fazendo, você não fica tão ofendido que nem se fosse só seu time adversário. E Mas, cara, concordo. aí eu vou finalmente discordar de você, porque a gente tem que discordar em alguma coisa, senão fica muito. O circuit breaker está na regra. Então não é uma manipulação. Quando o Banco Central entra, não está na regra. É aleatório, teoricamente aleatório. Ele opta. O cara. Eu tenho uma amiga que era a pessoa que fazia o circuit breaker da Bovespa na época. E ela conta como é que era. Precisava de 2, 3 pessoas para apertarem botões em lugares diferentes para parar, porque era meio uma questão de segurança.
E os caras foram calculando o índice, porque quando é X%. Então, assim, as pessoas que acham que a teoria da conspiração, elas nunca trabalharam na fábrica de salsicha. Quem trabalhou, eu trabalhei na fábrica de salsicha há 25 anos. Os caras falam assim, bababá, eu fico pensando assim, não, mas calma, então ele não sabe como é na realidade, porque, meu, a realidade é muito mais simples. Talvez esse seja o recado que eu deixo para todo mundo. Todo mundo que fica achando que, não, é muito mais simples. E até por ser muito mais simples, estudando, se interessando, exercendo, você tem boas chances. Não é uma coisa para escolhidos. Então, assim, eu não acho que investir é uma coisa fácil, mas não é uma coisa para os escolhidos, untados por Deus. Então, assim, eu acho legal participar desse tipo de ó, podcast, porque a gente meio que desmistifica, né? Acho que tem muito esse negócio, teorias, mas na teoria a prática é outra. Eu acho que fica com essa, porque vale sempre. Não, perfeito. Só que eu vou te atrapalhar porque, na verdade, eu concordo de novo com o que você falou. Eu que me expressei mal. Eu acho que Circuit Breaker é uma interferência no livre mercado, mas está nas regras de fato, então seu ponto é perfeito, né? Não é manipulação no sentido alguém reinventando as regras no meio do jogo. Isso é um fato. Em Mas Bitcoin, esse, pau come 24/7. Então, até por isso, é até uma outra qualidade. Então, ó, de novo, mais uma qualidade. A formação de preço do Bitcoin, ela tem menos interferências. perfeito. E aí você comentou que, pô, se desse para manipular o preço, quem manipula se dá bem porque ganha dinheiro e isso seria visível. E aí um argumento que muita gente usa é que as baleias estão fazendo isso, as baleias estão fazendo aquilo, e tem pessoas que realmente gastam bastante tempo acompanhando a As baleias. movimentação das baleias de alguma forma. Você acha que existe algum tipo de sinal nesses dados ou eles são só ruídos? Vocês acompanham a movimentação das baleias? Então, vou contar uma história também. Virei contador de história, né? Mas eu acho que é legal. Quando a gente começou o fundo, teve o Block Wars. Então, o que aconteceu? Soltaram o Bitcoin Cash. Tinha dois caras gigantes em Bitcoin, que é o Roger Ver e o minerador lá, o Vu, alguma coisa, vou esquecer o nome do cara, mas basicamente eles achavam que o Bitcoin Cash era superior ao Bitcoin. E daí o que eles fizeram? A hora que lançaram, uma das métricas era o quanto de hash rate ia ter em cada uma dos blockchains. E esse cara tinha um monte de máquina, ele pegou e botou todas elas no Bitcoin Cash, e o outro cara comprou um zilhão. Assim, todo mundo que tinha Bitcoin recebeu Bitcoin Cash. O que ele fez? Vendeu o Bitcoin por Bitcoin Cash. A paridade, eu vou errar os números, mas a ordem de grandeza assim, a paridade meio que começou com 10%, ele levou para 52%. Chegou, assim, estão falando de 2 semanas onde o pau comeu solto, mas em 3 dias em específicos ele fez ataques especulativos onde ele manipulava o preço do Bitcoin Cash, vendendo muito Bitcoin, e para meio que tentar ser o bloco mais longo e com mais hash rate. Essa foi uma briga, eu entendo como. Pode ser entendida como uma manipulação de mercado. Moral da história: eu acho que esses dois hoje têm 1,5 milhão de Bitcoin Cash. Imagina o quanto de dinheiro eles deixaram de ganhar ao trocar 100 mil Bitcoins por 1 milhão de Bitcoin Cash. Então, sempre vai haver gente querendo manipular. A vantagem do Bitcoin é que, na minha opinião, é muito mais difícil manipular o Bitcoin do que a grande maioria dos outros mercados. Estamos falando de 1 milhão de Bitcoin Cash que o cara teve que comprar e mesmo assim perdeu. Então, assim, eu falei do FTX ou o Alameda perdeu 12 bilhões de dólares. Quantas pessoas têm 10 bilhões de dólares para perder?
Eu acho que não tem muitas. Então, no passado, sim, existia muito mais. Se você pegar alguém que tem curiosidade, vai lá atrás e começa a ver os BARTs. Eu não sei de quando você é, Caio, mas lá atrás tinha muito BART. O que que é BART, meu? Subia pra caramba, ficava estável e caía pra caramba no horizonte de, às vezes, 5 minutos, às vezes 3 horas, às vezes 2 dias. Para cima ou para baixo. Isso claramente era um algoritmo manipulando o preço. Claramente. Eu sabia que era assim. Eu não sabia quem era o algoritmo e não sabia o que ele estava fazendo. Mas eu olhava e falava assim, caramba, como é que será que esse cara está ganhando dinheiro? Porque não é fácil eu fazer isso e sair com PNL positivo. O que eu nunca imaginei é que esse cara era o Alameda e eles estavam rasgando dinheiro como jogando na fogueira, né? Porque aí não estava no meu cenário que alguém ia ser tão bonzinho com o mercado. Porque nas duas histórias, se os caras perderam, o mercado ganhou. Então, para o mercado foi bom. De novo, não estou dizendo que não tem. Não sei. Eu acho bem pouco provável. Lá atrás, não era pouco provável. Se você fizesse essa pergunta para mim 5 anos atrás, a resposta seria claramente tem manipulação, não sei quem. Perfeito. Eu abri aqui só para mostrar para o pessoal que vai assistir a imagem depois o que que é um BART, porque assim, eu conheço, você conhece, mas talvez o pessoal aí Ah, em total. casa Ótimo, ótimo. Fica até muito legal. é esse padrão que tem um pico, tem uma se mantém Clica num, estável e porque tem tá uma. meio. Clica num para a gente. Maximiza um para a gente. Isso era direto, direto. Isso é, assim, não precisa ser. Isso é uma manipulação. Tá na cara que é uma manipulação. Se aparecesse uma vez, mas não, era recorrente. Então, claramente era uma manipulação. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Outra coisa que o pessoal atribui que pode ser manipulação é que a gente vê dado frequentemente que o Bitcoin está muito shorteado. E aí tem uma galera que interpreta isso como uma tentativa de suprimir o preço do Bitcoin. Isso faz sentido para você? Eu acho que não, porque o que acontece é o seguinte: eu acho que o mercado de futuros do Bitcoin hoje em dia é muito menor em relação aos volumes do spot. Porque antigamente se operava muito mais derivativo, né? Essa BitMEX só tinha derivativo, não tinha nem. Você botava o Bitcoin lá como margem de garantia. Eu acho que em 2022, que a gente teve um problema muito sério de crédito, todo mundo faliu, né? Todas aquelas empresas que faliram foram empresas que davam crédito. Porque a alavancagem é crédito. Então, se eu estou comprando futuro e estou me alavancando, alguém está me dando esse crédito a um custo, a um preço, né? Então, eu acho que o mercado hoje é bem menos. A possibilidade de alavancagem no mercado hoje é muito menor, no meu entendimento. Mas o mercado ainda é muito pequeno, então vão ter distorções. O mercado derivativo, por definição, ele não pode servir para um dos lados, né? Porque toda hora que alguém compra, alguém vende. E aí, o que acaba acontecendo é que você meio que fala que um lado. Então, assim, se um cara está comprando e está vendendo, quem é que está manipulando o mercado? Os dois, né? Porque um está comprando e está vendendo, mas, de novo, eu não estou dizendo que todas as operações de derivativos são neutras, porque elas não são, mas assim, elas são praticamente neutras, no meu entendimento. Agora, o que mudou completamente, se você olhar, você consegue ver os ETFs na mão de quem está. E se você olhar na Bloomberg, quem são os detentores, se você pegar os 20 maiores, e se você for pesquisar quem são esses caras, é a nata da nata. Então, assim, também não tem a ilusão que você operando aí na sua casa contra um quant de Chicago com 25 PhDs fazendo modelagem, que vocês estão em igualdade de condições. Não estão. Por isso que eu falei que quem conseguir fazer day trade e ganhar dinheiro, parabéns.
Porque do outro lado, você vai encontrar hoje os melhores algoritmos do mundo. Isso mudou completamente. A hora que você bota ETF, a hora que você bota bolsas reguladas, você traz esses caras. E esses não são nem os tubarões, esses aí são os caras, são os caras que projetam tubarão. É a nata da nata. Obviamente, cripto ainda é um mercado pequeno para eles, mas pô, os caras são tão bons que em 5, 10 anos me surpreenderia se eles não forem. Eu acho que o mercado acionário americano tem uma casa que faz 30%. Uma casa. Imagina a hora que essa casa começa a fazer cripto, que eu acho que já começou também. Também não estou aqui para botar medo em ninguém, mas estou dizendo o seguinte: você vai entrar você vai no clube domingo, tá o Cristiano Ronaldo do outro lado. Joga com o cara, mas não aposta contra o cara, porque, se você ganhar do Cristiano Ronaldo, não tenta um segundo jogo, não, porque vai ser uma vez na vida. Então, é assim, de novo, a vida como ela é. Vai lá, olha quem são os caras. E esses caras. E aí eu vou falar uma coisa que todo mundo vai ficar bravo comigo. Esses caras não ficaram bilionários manipulando as coisas. Eles eles provêm liquidez para o mercado de uma forma melhor do que qualquer outro player. E aí que eles ganham dinheiro. Então, teoricamente, tem uma função ali, utilidade importante, que é a hora que você está desesperado para vender suas ações, tem que ter outro cara lá, porque senão, e são esses. Então, assim, eu não acho que é o agente. Eu acho que, vou de novo, Alameda. Alameda não sentaria nem no mesmo, não entraria nem no mesmo clube que esses caras, porque é um clube muito pequeno. Não estou nem fazendo juízo de valor se é bom ou se é ruim. Eu acho que talvez se tivesse mais gente fazendo isso, mas é tão específico, os caras são tão bons que é meio aquelas dinâmicas de o winner take it all, né? Então é um pouco assim que funciona esse mercado. Mas vale a pena. Então, tem um livro dos Jim Simons, O Homem que Resolveu o Mercado, Man Who Solved the Market. Para alguém que queira operar, essa é uma leitura obrigatória. Porque, em 1985, o cara já estava operando quant. E é muito impressionante a capacidade intelectual e técnica que ele desenvolveu lá. Então, assim, é divertido falar isso, porque, de um lado, eu contei a história do Roger Ver. Quem tiver curiosidade vai ver um vídeo dele. Ele, de vez em quando, fazia umas entrevistas assim, ele dava ataque ele saia gritando, rage attack, eu não sei. E, do outro lado, eu estou contando a história do outro lado, que, Jimmy Simons, que, o cara é medalhista em matemática, um lorde. Então, a gente está num momento que esses mundos estão se encontrando, se conhecendo. E eu acho que os dois lados vão sair melhor dessa história. Porque eu acho que tem boas experiências dos dois lados. Um pouco o lado... E a gente, assim, lá na B2V Crypto, meio que a gente tem um privilégio gigante, porque eu brinco um pouco, eu tenho 60 mil horas de mercado financeiro e 20 mil horas de cripto. Então, dá para conversar com os dois lados e dá para ver que, tipo, essas diferenças eu não percebo elas como tão grandes. Eu acho que talvez, infelizmente, mais 5, 10 anos vai ser muito mais parecido do que diferente. E eu acho que a única vantagem é que Honey Badger doesn't care. O texugo do mel não se importa. Ninguém vai mexer no Bitcoin. As pessoas em volta, as instituições em volta, eu acho que vão mudar, mas, o Bitcoin... E desculpa usar tanta expressão em inglês, mas tem muita expressão que eu não me lembro a tradução. E também texugo no mel é um horror, né? Também vamos combinar que... Então, de novo, quem não conhece, vai lá ver o texugo do mel contra o comendo cobra. Esse é o Bitcoin. Na minha cabeça, esse é o Bitcoin.
tá nem aí para nada. Não, perfeito. E não se preocupa que é isso mesmo. A gente fala que a gente holda e não que a gente segura. Tipo, querendo ou não, tem jargão que a gente vai abrasileirando e não tem como fugir, né? É isso que Não, você fala. até a gente tem que criar os nossos, né? Enquanto não tiver, a gente usa dos outros, mas eu acho que é parte do processo também. Vamos ver, vamos inventar uns jargões em português e daí me manda uma cola para. Porque eu acho que a ideia fala para o cara que é mais leigo, que está mais longe. Eu recebi uma mensagem do cara do interior do Piauí. Cara, é muito bacana, porque você chegar no interior do Piauí é um lugar que eu conheço bem o Brasil, eu nunca nem fui para o interior do Piauí. Então, o trabalho de informação através da internet, eu acho que ele é muito potente. Até por isso que é um prazer aqui estar falando com vocês. Não, perfeito. Eu acho muito relevante isso que você falou, inclusive, sobre o Simons, que assim, um gênio. Eu li esse livro também, é um cara que, sei lá, tipo, você vê toda a trajetória dele na matemática, você vê ele formando departamento de universidade, você vê ele ajudando o governo americano, você vê ele cansando de tudo isso para ir fazer trade e solucionar o problema do mercado numa ótica matemática. No fundo, isso embasa muito o que você falou, que assim. E isso é uma coisa que eu pensava antes também, que eu penso, sei lá, minha vida inteira, por isso eu sempre investi no longo prazo, mesmo quando eu estava na B3, que é o quê? Pô, trade é jogo de soma zero. Trade tem alguém ganhando e alguém perdendo. É muito diferente do que longo prazo. Longo prazo é soma não zero, é esperar o amadurecimento da tese. Então, assim, no longo prazo a gente consegue ter um a mais, a gente consegue ganhar alguma coisa, porque a maioria das pessoas não tem essa preferência temporal. A maioria das pessoas está no curto prazo, se você realmente consegue enxergar a tese em 10 anos, essa volatilidade de curto prazo não te atrapalha e não te assusta. Mas é o que você falou, focar num trade de curto prazo, day trade para Bitcoin, eu dou os parabéns junto com você, porque é algo que sempre me pareceu assim, não valer minimamente a pena, sendo bem sincero. Mas E você aí, sabe por quê, do ponto de vista teórico, é assim? não Então é o tenho ideia. seguinte. Então vamos imaginar que você comprou. Você é trader de Bitcoin. Daí o seu horizonte é 3 horas. A variação de preço em 3 horas é meio errática. Então, é soma zero por quê? Porque você faz isso tantas vezes, meio que o que comprou e o que vendeu, meio que estão no mesmo preço médio. Se você comprar um ativo como o Bitcoin a US$ 60.000 e daqui a 5 anos ele tiver a US$ 200.000, todo mundo ganhou o que estava comprado. A contraparte do argumento é se você comprar US$ 70.000 e for para zero, você perdeu. Então também é errado esse negócio de que, pô, eu vou comprar ganhar dinheiro. Mas se a sua tese, alguém que tem ciclos de 2 horas, não tem tese de investimento nenhum. E a maioria dos bons day tradistas, eles nem gostam do ativo. É muito mais fácil ganhar dinheiro quando você não gosta, que é muito mais fácil ganhar dinheiro na venda do que na compra. Porque na venda cai mais rápido. Então, o que a gente faz um pouco e o que a gente recomenda é, primeira coisa, você tem que decidir se você gosta da tese. E como é muito volátil, você tem que gostar. Você tem que, realmente vou apostar. E quando a gente começou, a gente falava de 1 a 2% do PL. Hoje a gente fala de 1 a 5, mas é pouca coisa, não há nada que. E a gente acredita que é compra e volta daqui a 5 anos. Se você não tem um investimento de pelo menos 2 anos, e aí é contra o que eu falo. E eu falo sempre a mesma coisa: se você não tem um horizonte de 2 anos, não acho que seja o ativo. Final do ano eu quero fazer uma viagem para o Piauí. Vou botar meu dinheiro da passagem de ônibus, porque se eu ganhar, eu vou de avião. Não faça. Porque aí é o pior dos mundos. Acho que esse é um bom exemplo, porque você já está usando dinheiro que não está sobrando. E já está carimbado. E daí, se você errar, você não vai para o Piauí, não acho que é bom. Como é que é bom? De repente, pega o dinheiro, deixa de sair para o bar durante um mês e bota esse dinheiro lá e vê o que acontece.
mas com horizonte de longo prazo. É nisso que a gente acredita. E a gente já está com, né, lembra que eu falei que a gente está com 6 anos e meio de fundo? Uma coisa que a gente se orgulha muito é que não tem nenhum cliente que ficou 5 anos e perdeu dinheiro. Nenhuma janela de 5 anos do nosso fundo tem retorno negativo. E a melhor de todas, a pior é tipo 15%, e a melhor eu acho que é 1.600%. O sujeito que pegou a mínima de 2018 e ficou até o fim de 2023, o cara, multiplicou por 16. Eu acho. Mas é bem... Eu não vou acertar os números, porque Bitcoin é uma loucura, mas é por aí o negócio. Perfeito. E desculpa usar jargão de novo, pessoal, e jargão em inglês, mas o que é o tal do cash and carry? Essa estratégia pode estar suprimindo o preço do Bitcoin? Porque eu sei que ela envolve futuros, envolve o spot, mas eu não saberia explicar ela no detalhe como ela é feita. Tá, não, é super tranquilo. É o seguinte. Imagina você ter um mercado de... Primeiro tudo começa no spot. O preço de um mercado futuro, ele teoricamente nada mais é do que a taxa de juros no período. E eu vou dar uma simplificada. Vamos dizer que eu tenho, o Bitcoin está a 100 mil reais, taxa de juros é 10%, e tem alguém querendo comprar um Bitcoin daqui a um ano e está disposto a pagar 111 mil reais. Eu falo o seguinte, então, se o cara quer pagar 111 e o negócio está 100, a taxa de juros é 100, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar agora o spot a 100 e vou vender para ele o futuro a 111. Vou gastar 10 de carrego, porque é a taxa de juros. Então, lá eu vou ter os 100 da minha compra menos 10 do dinheiro que eu peguei emprestado para fazer essa compra spot. E lá vou receber 111. Então, eu ganhei R$1. Isso é o cash and carry. Cash and carry é quando você compra o spot e vende o futuro. Simplesmente para ganhar mais do que a taxa de juros no período. E é assim que todos os contratos de futuro são precificados. Para você botar o preço no mercado de um contrato futuro, tanto faz o que você acha que vai estar o preço. Só depende do preço hoje e da taxa de juros. Estou simplificando, mas tem algum custo. Você pode ter custo de armazenagem, então, tipo, em petróleo faz uma diferença, em Bitcoin faz alguma, porque alguém tem que fazer a custódia, mas na simplificação é assim. Então, ele não... O cara que faz o cash and carry, ele é absolutamente neutro em relação ao ativo. Ele pode fazer cash and carry de qualquer coisa. Ele simplesmente... Geralmente, os caras que fazem muito cash and carry é gente que tem muito dinheiro. Então, pega um fundo que tem... Esses fundos que tem $1 zilhão, eles pegam e ficam fazendo cash and carry para ganhar um pouquinho a mais. É uma estratégia de rentabilizar dinheiro. E em todo o mercado tem, hein? Assim, o Ibovespa futuro é assim que é precificado. Perfeito. Uma outra coisa que eu sempre ouço dizer é que o preço do ouro é manipulado desde que começou a ter ETF de ouro, virou manipulado, etc. E, sei lá, algumas pessoas, desde o surgimento do ETF, me perguntam o que garante que não vai ter essa mesma manipulação que ocorreu com o ouro com o Bitcoin. E aí, no fundo, primeiro, eu não sei se isso é verdade. Segundo, a escassez do Bitcoin, que é maior do que a do ouro, de alguma forma atenuaria essa possível capacidade de manipulação do preço? Essa pergunta é ótima. Você vai ter uma resposta longa, mas vai ser divertida. O preço do ouro sempre foi manipulado, mas não é que ele foi manipulado. Em 1932, o governo americano confiscou o ouro dos seus cidadãos. O sujeito que tinha mais do que 3 onças de ouro tinha que ir no banco e entregar o ouro em troca de... Eu acho que na época era tipo... A onça, eu chuto que era alguma coisa como $28. O ouro foi confiscado. Era proibido... Um americano era proibido de ter ouro. Quando muda, daí virou o padrão. Por que foi confiscado? Porque eles precisavam imprimir moeda, e para imprimir moeda era padrão ouro e você precisava de lastro. Então, eles tomaram de quem tinha, que era a população, beleza.
71 ou 72, o Nixon sai dessa paridade. Lá eu acho que era $72. Hoje é 2.300. Então, o ETF, ele vem, eu chuto que ele é começo, 1900 alguma coisa, 1990 alguma coisa, ou 2000 e pouco. Ou seja, ele começa quando o ouro já estava mais solto, né? Mas daí o que acontece é o seguinte, e aí eu não sei se chama de manipulação ou não, eu imagino que para comprar ouro seja muito difícil. Eu nunca comprei ouro, eu sei que lá na B3, antigamente você ia lá e comprava um pouco, mas é uma coisa muito difícil de você comprar. A hora que você tem um ETF, é uma compra indireta. Você não está com a barrinha em casa, mas é como se você tivesse, né? E aí um monte de gente, eu imagino que um monte de gente que sempre quis ter, mas que nunca conseguiu comprar, começou a comprar. E se você olhar, foi quando o ouro começa a apreciar. Então, dizem que o ouro só virou. O ouro hoje é 13 tri, que é gigantesco, 13 tri de dólares, que ele só tomou essa proporção porque veio o ETF. Mas aí são hipóteses. O que eu acho é que o Bitcoin segue para o mesmo caminho. E aí eu vou te dar uma informação que para mim, é muito relevante. O ETF de ouro, ele tem, eu acho que 1% das reservas de ouro do mundo. Os ETFs de Bitcoin já têm 5% das reservas de Bitcoin. Então, o que eu acho que vai acontecer é que os ETFs de Bitcoin, eles vão ser um dos maiores veículos de roubo de Bitcoin que existe. Já são 5 vezes maiores que os ETFs de ouro. Então, eu acho simplesmente que é muito mais fácil. Então, assim, falar uma coisa que, putz, muita gente não vai gostar, mas eu acho que a minha tia não tem a menor chance de conseguir fazer custódia de Bitcoin. Mas ela consegue botar um ETF de Bitcoin na conta. E ela que sempre ouviu eu falar no jantar de domingo, eu acho que ela pode se animar a comprar um pouco de Bitcoin via ETF. Antes ela não. Era intangível para ela. E eu acho que tem muito mais das minhas tias do que da gente no mundo. O cara que consegue fazer custódia de Bitcoin bem feita, eu não acho que é 1% da população. Então, assim, o ETF ele vem para resolver uma dor, né? A dor da custódia, que é fantástico. Não estou dizendo que você não tem que aprender a fazer autocustódia, mas eu consigo reconhecer que nem todo mundo hoje consegue fazer de uma forma segura. Então, o ETF resolve esse problema de uma forma bem robusta, né? A hora que você tem BlackRock e Fidelity lá, é um bom selo de qualidade. Difícil, eu acho difícil o cara que construiu um império justamente no produto da moda fazer bobagem. Até porque tem um regulador em cima, né? Lá nos Estados Unidos, você fazer esse tipo de coisa, meu, é direto para cadeia. Esse tipo de coisa, meu, não para de. O juiz já te embala direto ali para o Mango 9. Não tem muita. Não tem paradas no meio. Crime de custódia, que é um crime particular. Custódia é uma coisa muito séria. Então, estou falando exatamente sobre aquele tema que a gente falou, mas é só para meio que deixar claro que é muito sério isso. E os caras, mesmo os caras que não são sérios, esse tipo de coisa, eles não tentam fazer, não. Custódia é uma coisa que pouca gente resolve se aventurar. E agora pensando mais sobre, em vez de manipulação, é como vocês acompanham o mercado, que análises vocês utilizam no dia a dia? Vocês usam médias móveis, algo de análise técnica, gráfico?
medo e ganância, análise on-chain. Como vocês fazem para acompanhar o mercado na B2V Cripto? Eu aprendi até um ditado que eu gosto muito, é que você tem que analisar o mercado como um fundamentalista, mas operar o mercado como um analista técnico. Eu acho que eu gosto muito de. Até eu publiquei um gráfico ontem lá no LinkedIn. Todo dia eu boto alguma coisa lá no meu LinkedIn. Ontem foi um gráfico que eu gosto muito de análise técnica por dois motivos. Primeiro que eu acho que o visual dos números te ajuda bastante. Lembra que eu falei que tem padrões? Eu acho que você consegue identificar com vários padrões com análise técnica. E a outra coisa, que tem muita gente que acredita nisso. Então, se tem uma coisa que muita gente acredita, acaba, aquele self-fulfilling prophecy, né? Se todo mundo acredita que aquele lugar acabou a venda e é um suporte importante, a chance de subir é maior. Tão simples quanto. Então, a gente olha muito, mas como a gente não faz trading, a gente não é uma ferramenta que é super importante para a gente. A gente é fundamentalista de A a Z. E o que a gente olha? Principalmente uso. Então, e aí depende muito do protocolo. Por exemplo, o Bitcoin, 2 semanas atrás, quando a legislação, aquela SAB 11 ou SAB 21, passou na Câmara dos Deputados, para a gente foi uma coisa muito importante. Então, a gente olha muito o ecossistema como um todo de Bitcoin. E nos outros projetos, tem projeto que a gente olha. Pô, o Ethereum, quando tem hard fork, a gente fica online. Solana, a gente está super interessado em ver o que acontece aí com a estabilidade da rede. Então é bem fundamentalista. Qual que é a métrica mais importante? Uso. Para a gente, o melhor protocolo é o que for mais usado. E aí sim, os dados on-chain são importantes, porque você tem que entender muito bem o que é uma coisa ou outra, mas o uso, a gente acredita o seguinte, o blockchain que for mais usado tende a ser um dos mais valiosos. Tão simples quanto. Para realizar pagamentos via Pix com Bitcoin ou USDT, você deve clicar no ícone central no menu inferior, clicar em Reais, digitar o valor que você deseja transferir e clicar em Enviar. Agora, digite ou colhe a chave Pix do destinatário, selecione a conta e digite o seu BIPA-PIN. Por fim, escolha o método de pagamento clicando em Reais. Agora você pode escolher entre usar Bitcoin, USDT ou Reais. E para finalizar, arraste o botão branco para confirmar a transação. Não, perfeito. Adorei o final dessa pergunta, que até me fez pensar. Você já deve ter lido aquele paper da Fidelity, o Bitcoin First, que eles colocavam o crescimento do ecossistema com duas possibilidades. Possibilidade 1 é um mundo multi-chain, onde o Bitcoin ocupa o papel do ouro digital, da reserva de valor, mas várias outras blockchains seguem coexistindo, fazendo outras funções. Alternativa 2 seria um mundo em camadas, onde o Bitcoin tem a camada base, que é reserva de valor, é o que a gente já usa no dia a dia, e ele iria escalando em camadas, e essas novas camadas iam absorvendo os casos de uso dessas outras blockchains. E aí, no fundo, querendo ou não, desde o surgimento de inscriptions, pode-se falar mais ou menos que isso aconteceu. Isso não está acontecendo 100%, ainda tem bastante uso no Ethereum, na Solana, mas a gente vê um aumento de uso, por exemplo, quando surgiu o Runes e as taxas da rede dispararam, etc. Então, se a métrica mais importante é o uso, como você enxerga essa questão de, sei lá, NFTs,
macacos, etc., no Bitcoin. Imagino que você seja bullish quanto a isso, então. Tem um monte de perguntas aí. Então, assim, o nosso principal trabalho é tentar antecipar o caminho de desenvolvimento do ecossistema. É aí que está o dinheiro grosso. Então, eu acho que como a gente começou há muito tempo e acompanhou alguns projetos desde o início, a gente tem uma vantagem competitiva grande em tentar antecipar o que CL1, CL2. Eu posso dizer que poucas vezes a gente foi pego de surpresa. E então, por exemplo, no Runes, eu acho que eu vi o projeto inicial, que era o da numeração lá, eu acho que eu vi com 2 semanas. E eu achei aquilo fantástico, porque trazia um novo uso para o Bitcoin, que é justamente não só os satoshis raros, mas você conseguir botar um NFT de uma forma mais eficiente dentro de um blockchain que é mais potente que o Ethereum, eu achava bem legal. Então, se a minha métrica é uso, todas as possibilidades de uso são bem-vindas. Eu não estou no campo de que eu sei o que o Satoshi queria que fizesse com o projeto dele. Eu não estou nesse campo porque eu sou um dos poucos que não conheceu o Satoshi, né? Então, não sei o que ele queria. Então, ao não saber o que ele queria, não, assim, para mim, a melhor visão, tem um cara que eu gosto muito, que é o Alan, e ele fala o seguinte, na opinião dele, que eu compartilho, quer dizer, eu comecei a compartilhar depois de ouvir da boca dele, porque me fez pensar, vale tudo. Ele fala, meu, vale tudo e o tempo e o mercado vão decidir o que é o melhor uso. Eu sou desse campo, vale tudo. Em Bitcoin vale tudo. E a mesma coisa com NFTs. Eu sou um mega fã de CryptoPunk. Um dia que eu tiver muito corajoso, quem sabe eu me aventuro. Mas por enquanto não tive coragem, não. Bom, eu confesso que eu não tenho a mínima vontade de ter um CryptoPunk, e mesmo assim eu sou 100% bullish com todo esse desenvolvimento no ecossistema do Bitcoin, pura e simplesmente porque, querendo ou não, o dinheiro é um jogo de soma zero, né? Tipo, o dinheiro que eu coloco em A eu não coloco em B, porque eu já coloquei ele em A. Então, o dinheiro que entra em runas, o dinheiro que entra em uma inscription, é o dinheiro que está alimentando o ecossistema do Bitcoin versus o dinheiro que está alimentando o ecossistema paralelo. Então, nesse sentido, eu sou totalmente otimista. Eu acredito que isso traz valor para a nossa rede, que é exatamente o que você falou sobre essa questão do uso, né? Quanto mais gente usando, melhor a saúde do ecossistema, melhor a rede como um todo. Aí eu Mas, queria te perguntar. vamos. Não, eu que te interrompi, porque eu gostei Você foi para um caminho que eu acho que é legal ser explorado. Então vamos lá. Pega o Fidenza. Fidenza é uma arte regenerativa que tem uma coleção muito que eu acho fantástico, eu acho lindo. Eu adoraria ter, não para ganhar dinheiro, porque eu realmente gosto. Então, quando você compra um quadro, para ganhar dinheiro? Não necessariamente. Eu acho que a grande maioria das pessoas compra um quadro porque acha bonita a imagem e, na hora que entra em casa e vê o quadro, fica feliz. Isso é um valor. Então, eu não penso o NFT como a parte financeira. Eu realmente acho que, pelo menos para mim, eu gosto daquilo. E eu pagaria. É que o problema é que custa muito caro. Mas, assim, eu tenho alguns NFTs. E eu não comprei para comprar dinheiro, ganhar dinheiro. Comprei porque eu gosto. Por que você gosta? Sei lá porque eu gosto. Quando você olha para o quadro e você gosta, por que você gosta daquele quadro? Sei lá, eu gostei do azul, gostei do amarelo, não sei.
Para mim não importa isso. Importa que isso é um valor. Lembra que a gente falou dos valores que não são mensuráveis? Você entrar na sua casa, olhar um quadro e sorrir, pô, é um valor. E eu vejo os NFTs mais por esse lado. E fico feliz que dá para fazer isso através do blockchain. E talvez por fazer através do blockchain, para mim tenha mais valor do que para as outras pessoas. Isso eu consigo até entender. Mas eu também consigo entender gente que olha e fala, meu, isso aí é um JPEG de macaco, não vale nada. E, ok, também. Um JPEG, um CryptoPunk de macaco vale 3 milhões de dólares. Eu preferia ter do que não ter. Mas se o cara quiser, que acha que não vale nada e tiver, estamos aqui para receber, hein? Ninguém vai ficar bravo. Não, total. Eu falei sobre a minha visão de valor subjetivo, mas é o que a gente conversou. Assim, eu não quero ter, mas se as pessoas querem ter, pô, que seja um CryptoPunk, que seja um macaco na time chain do Bitcoin. Pelo menos assim, é um banco de dados mais resiliente para o longo prazo, que essa NFT não vai se perder porque o banco de dados pode ser deletado, basicamente. Não, eu acho que é mais robusto. Eu só derivei porque eu acho importante, porque daí, se tem valor para mim, um produto puro, cripto, tem valor. Que aí é um interesse. Assim, o Bitcoin, ele tem valor porque ele é um meio de troca. Um NFT que eu goste, ele tem valor sem ser um meio de troca. Que é o que eu falei. Eu tirei a questão financeira da equação. É a carta, os meus filhos mais velhos adoravam carta Pokémon. E a gente ia, comprava carta para ele, não é barato mesmo, os caras adoravam. Eu, assim, eu olhava, eu não entendia aquilo, porque eu na minha época era figurinha de Copa do Mundo e olha lá. Mas assim, eles adoravam. Vou eu falar. Então, assim, o NFT eu acho divertido porque é um produto. Vamos pensar em produto? É um produto 100% cripto. E não por que talvez eu goste tanto do CryptoPunk? Foi um dos primeiros. Eu não acho que vai ser o último. Eu acho que daqui a 5 anos, quase todo mundo que está nos assistindo vai ter algum produto 100% cripto. Às vezes, sem saber. Quer ver um outro produto 100% cripto? USDT e USDC. Uma stablecoin é um produto 100% cripto. 14 milhões de brasileiros têm stablecoin. Você acha que... Então, pega o Faria Limer, né? A gente não começou com o Faria Limer? Fala para o Faria Limer o seguinte, 14 milhões de brasileiros têm uma stablecoin. Quantos têm bolsa? Quantos têm ação? Eu chuto que assim, 4 milhões de brasileiros têm ação em carteira. E ação, eu acho que a bolsa está aí 200 anos. Cripto não tem 20. Então, assim, são números que, sim, se você pode lutar contra as narrativas, contra os números, não recomendo. Quer ver mais um? O Banco Central está pensando em reclassificar o Bitcoin que ele entra via comercial, porque está distorcendo os fluxos da balança comercial brasileira. A importação de Bitcoin o Bitcoin é um dos produtos que maior importação do país. Se o cara da Faria Lima não entender que soja, minério de ferro e Bitcoin na mesma frase é uma coisa importante, é porque não parou para pensar. Tipo, aí é inegável, né? Qual que são os três?
O Brasil exporta soja, minério de ferro, importa Bitcoin. Pô, para, meu. Não, de Vai lá no fato. Banco Central, vai lá olha o número. Eu tenho esse hábito de olhar muito o número. Os números de importação do Bitcoin no Brasil, ou de cripto, hoje a conta é criptoativo, porque hoje em dia tipo 80% é stablecoin. São muito impressionantes. 14 milhões. Se você olhar, tipo, a gente tem uma gestora que é uma gestora muito pequena ainda. A gente tem mais de 5 mil cotistas. Numa gestora que, meu, tem 100 milhões de ativos no Brasil. É uma gestora assim, é uma gestora muito pequena que já tem mais de 5 mil cotistas. Imagina a hora que for grande. Então, assim, os números... Não é à toa que os grandes bancos... Hoje o Santander anunciou que vai abrir negociação de Bitcoin e Ethereum na Toro. O Santander, a gente falou com eles... Putz, 5 anos atrás, 4 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, a nossa impressão sempre foi que eles eram muito reticentes ao ecossistema. Não são mais, já estão oferecendo produto. Então, assim, bem-vindos a 2024. E aí a pergunta é: e daqui para frente? Né? Porque a nossa briga foi sempre melhorar o acesso aos criptoativos. Eu acho que nesse segundo capítulo, né, o acesso já está bem mais amplo. Mas os investidores institucionais ainda nem começaram a comprar. Isso eu falo com muita tranquilidade. O único institucional que tem se chama Michael Saylor. Ninguém mais tem. Não, boa, perfeito. Cara, já que você acompanha bastante o ecossistema cripto como um todo, deixa eu perguntar também uma outra coisa que eu tenho ficado na dúvida, que é, recentemente rolou a pivotagem da SEC, né, que por motivos políticos, etc., mas aprovaram o ETF do Ethereum. Qual é o seu cenário base a partir disso? Só vamos ter ETF de cripto como Bitcoin e Ethereum, ou a gente vai ter ETF de qualquer cripto como Doge, Dogwithat, Kumrocket, Polkadot, qualquer cripto pode ter um ETF agora? Qual é a sua visão? Depende de quem ganhar a presidência. Aí, eleição americana, para o ecossistema de criptoativos, é água e vinho. Porque um lado já deixou claro que vai botar os Estados Unidos na fronteira do universo de criptoativos. O outro lado não deixou claro nada. Mas vem de uma posição bastante reticente aos produtos do ecossistema de criptoativos. Menos agora, porque foi meio que forçado, mas eu não vi a política dos democratas em relação aos criptoativos. Então, para mim, é uma incerteza. O outro lado lá, os republicanos já falaram que, vão trazer o Bitcoin para a América. Let's make Bitcoin great again. Então, a eleição está aí, né? Daqui a pouquinho. Eu acho que se ganhar um lado, não tem como não ter ETF de um monte de coisa. Você acha que o Elon não vai querer um ETF de Doge? Lógico. Perfeito. Bom, eu espero que tenha o máximo de ETF possível também. Tinha uma parcela da comunidade a favor do ETF só de Bitcoin. Para mim, quanto mais ETF, melhor. Assim, tipo, no fundo é aquela história. Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro e quanto mais acesso a um meio regulado que faz uma custódia melhor, pô, isso é só positivo. Isso não pode ser visto como negativo na minha visão. Não, pega minha tia. Você acha que ela não tem direito a ter o Dogecoin se ela quiser? Tem. Exato. Eu espero que ela prefira ter Bitcoin, mas se ela quer ter Doge,
bom, se ela comprou na época certa, o Musk avisou ela que ele ia twittar, pô, muito melhor do que comprar do Bitcoin e Ethereum ter comprado o Dodge na hora certa. Eu não faço assim, eu sou. Eu espero que as pessoas comprem o que elas querem comprar. Eu sou desse campo. Se o cara quer o Dodge, quer o Bitcoin, quer o Ethereum, o máximo que eu posso dizer é o seguinte: a gente nunca teve Dodge no fundo e não vamos ter porque não, a gente não consegue entender exatamente qual é a função e utilidade dele e no que ele é tão diferente. Mas, pô, é uma história super bacana. Os caras, meu, financiaram o time de aquele trenó de neve da Jamaica. Eu acho isso muito legal. Esse tipo de coisa eu acho super divertido. Jamaica abaixo de zero, né? É o Sensacional, bobsled, né? né, que chama. Eles Isso. fizeram lá atrás, assim, então, uns australianos, é um time australiano que os caras são bem engraçados. Até os caras já saíram, os desenvolvedores já saíram do projeto. Então, ali não falta história. Tá. Só para. Faltam umas 3 perguntas, já estamos acabando, já estamos chegando em 2 horas, então, só para concluir aqui, quais os riscos você ainda enxerga para o Bitcoin? Assim, quando você pensa na sua tese, quando você vai apresentar para um cliente, ele pergunta, tá, que riscos ainda existem no Bitcoin? Como você responde esse tipo de pergunta? Eu sempre falei o mesmo. Para mim, sempre só existiu um risco: não ter uso. Só esse. Para mim, a hora que ele foi mais difícil o Bitcoin chegar a $1 do que o resto. A hora que chegou a $1. Então, assim, o risco é as pessoas não usarem, porque elas não querem usar. O resto, eu não consigo enxergar. Perfeito. Bom, achei que você fala tempestade solar, coisas mais exóticas, mas justo, concordo. Mas é difícil Eu ver não esse acho que cenário. seja, tipo, os caras, os caras fazem transação com rádio, acabar a internet, assim, computação quântica, muda, inventou o computador quântico, muda o hash, a fórmula de hash e vamos embora, vamos para a próxima. Puta, uma coisa que eu falo é que, assim, nos cenários mais apocalípticos, tipo, acabou a internet, com ondas solares, etc., tá, o mundo inteiro muda, não é só o Bitcoin. Nesse cenário, o único investimento que vale a pena ter mais do que o Bitcoin é pólvora, sendo bem sincero, assim, e não acho que é cenário base, acho que é cenário de cauda. E pólvora é um investimento ruim, porque você acerta 4 tiros, se errar um, você também, né? Então, assim, mas eu acho que o divertido do exercício do cenário é que mesmo esse do acabou a internet, na minha cabeça, ok, vamos de rádio. Algum momento vai ter internet de novo, porque senão também, é o que você falou, assim, acabou tu não tem nada, é Mad Max. Exato. Tá. Tem alguma coisa que eu deixei de fora da pauta e que você acha que faz sentido ser destacado, tanto sobre esse assunto manipulação, quanto de uma maneira maior sobre estrutura de mercado, o que está acontecendo, o nosso momento, ETF, qualquer coisa que você queira trazer? Eu acho que eu falaria o inverso da sua pauta. Eu acho que nem a Faria Lima, nem os maximalistas entenderam o momento de mercado que a gente está hoje. Eu acho que as pessoas, na minha opinião, não entendem o tamanho dos novos investidores, que nem começaram a investir. Para mim, só tem uma questão que eu não consigo, não fecha muito na minha cabeça. De um lado, tem um monte de gente que adora o ativo e não vende. Meu, o negócio cai 80% e não vende. Do outro lado, tem o Everest de dinheiro, que não tem o ativo e em algum momento vai querer ter. Quando essas duas placas tectônicas se encontrarem, eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que vai ser muito maior do que as pessoas imaginam. Simplesmente porque é muito desproporcional o tamanho.
É o Everest contra o Pico do Jaraguá. E o Pico do Jaraguá é o que tem. Então, o que vai acontecer? Vai ser divertido. Eu acho que vai ser bem divertido. Eu concordo. O meu cenário base, assim, tipo, eu vejo muita gente discutindo ciclos, halving, assim, e para mim, você falou de épocas diferentes, eu nunca tinha usado os termos que você usou, mas é como eu penso, assim, para mim, até a aprovação dos ETFs, a gente estava num paradigma. A aprovação dos ETFs mudou o paradigma, tipo, a gente, sei lá, Bitcoin em 15 anos, debutou, fez a festa de debutante, agora tem um pool de capital tão maior que pode acessar ele que não faz sentido analisar nada do passado, porque realmente o jogo é outro, a realidade é outra, o ritmo de aporte é outro, então não é que aprovou o ETF no primeiro dia vai estar em $100 mil, vai demorar um tempo, tem que passar por todas as partes de compliance, o pessoal tem que escrever as researches para ser o research da BlackRock, pedindo 1 a 5% de alocação, precisa falar com os assessores de investimento, etc. Tem um tempo específico para isso acontecer. Mas na minha cabeça é muito claro que mudou um paradigma e que eu não sei prever o que vai acontecer, mas para mim, se eu tivesse que chutar, é muito mais um devagar e sempre, mas tendendo para o longo prazo e crescendo, mas não mais numa escala de 6 a 12 meses, que nem nos bull runs passados, e muito mais uma coisa devagar e sempre em vários anos, assim, porque sei lá, tem aquelas coisas de realocar a cada 3 meses, de acordo com o mandato, e aí fundo diferente quer entrar, outro quer shortear, etc. Acho que vai ter uma dinâmica do preço muito diferente que não vou tentar prever, tô aqui para surfar, É isso. tô com meu HODL na minha wallet sem estar conectada, nem vou vender nada, só vou continuar acumulando Satoshi enquanto eles ainda estão em promoção, porque é isso, tipo, eu gosto de um pensamento que fala, não, hoje em dia o Bitcoin tá 0,06 milhões de dólares. Para mim, esse é o jeito de olhar, é com essa ordem de grandeza, assim, o que adianta se é 60 ou 65 ou 70? É 0,06 ou 0,07. Eu É acho que isso. essa é a abordagem correta. Concordo. Aí eu que vou concordar com você. Bom, perfeito. Última pergunta. Eu tenho encerrado esses podcasts aqui pedindo 2 recomendações de leitura. Uma que tenha relação com Bitcoin, ecossistema cripto, economia como um todo, e uma que seja justamente o oposto disso e que não tenha nada a ver com o que a gente faz no dia a dia de trabalho, mercado, economia, uma coisa solta, assim. Tá, acho que a primeira eu já falei, né? O The Man Who Solved the Market, eu acho que é o homem que resolveu o mercado, do Jim Simons, a história do Simons. E a outra, putz, eu gosto muito de um livro chamado Lincoln, que é do Gore Vidal. É um romance histórico, a história do Lincoln. Eu acho que aprender sobre a guerra de secessão americana é bem bacana, porque você vai conseguir entender melhor a nave-mãe lá. Então, de onde é que vem e por que vem. Então, é um livro que é muito bem escrito e uma história muito legal. Perfeito, Alexandre. Cara, 2 horas, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer. Eu acho que eu não te falei no começo do podcast, mas adoro ver os seus posts no LinkedIn, adorei ver você na SetsConf passada, com aquela conversa de macro, achei muito boa. Espero ver mais você falando, que é sempre um prazer. Não, obrigado pelo convite e pelas palavras, muito gentil. Eu acho que assim, o nosso papel aqui é meio que contar o que a gente está vendo e sempre que tiver oportunidade, então, conta com a gente. Valeu, aquele abraço. Abraço.